Agora, para o nosso exemplo de função ímpar, eu tomei a liberdade de plotar o gráfico. Então, a gente vê aí que o gráfico corta o eixo x em exatamente 3 pontos. Essa função, gente, é a função aí de R em R, que leva cada x em x ao cubo menos x, tá? As raízes, então, são exatamente menos 1, 0 e 1, tá? Uma função polinomial que a gente vai ver, né? Polinomio do terceiro grau. E aí, o que a gente observa? Quando a gente aplica f no simétrico de algum valor, bom, o que a regra da função faz? Então, f aplicada em alguém, esse alguém no argumento é menos x, o que a gente faz na máquina? A gente eleva esse alguém ao cubo e diminui esse mesmo alguém do argumento, tá? Agora, menos x ao cubo, menos x vezes menos x vezes menos x, menos x mais x. Agora ali, a regra de sinal, né? Menos com menos, com menos, x vezes x ao quadrado vezes x ao cubo mais x. Então, se a gente deixa esse sinal de menos em evidência, o que a gente consegue? Então, menos x ao cubo menos x, certo? Distribuindo ali o sinal, no caso, ficaríamos com menos x ao cubo mais x. Então, e o que é x ao cubo menos x? X ao cubo menos x é f aplicado em x. Então, a gente descobriu aí, então, que para todo, a gente descobriu que para todo x no domínio de f, que nesse caso é R, né? Esse aqui é o domínio de f. O f é simétrico, claro, em relação à origem. O f, aplicar f no oposto de algum valor, a gente obtém o oposto do valor de f no ponto. Isso é ser uma função ímpar, tá? F de menos x igual a menos f de x. No gráfico, a gente observa qual simetria? A simetria em relação ao eixo, à origem, certo? Então, se a gente escolhe aqui um valor aqui entre 1 e 2, tá? Vai lá, marca o seu pontinho no gráfico e escolhe aqui o oposto dele, tá? O menos x ali. Vai lá, marca o pontinho no gráfico, tá bom? Mais ou menos aqui. Se a gente traça o segmento de reta que une esses dois pontos, esse segmento de reta ele vai passar pela origem do sistema. Isso é a simetria, então, em relação à origem. A gente observa ainda, né, que nesse caso, bom, a gente pode fazer o teste da reta vertical, as retas verticais cortam exatamente em um ponto, então é de fato uma função. A imagem dessa função é todo os reais, tá? Então a imagem coincide com o contradomínio. Novamente aqui para alguns valores, né, a gente tem duas ordenadas em mesmo valor, tá? Não é uma função injetora. Por exemplo, o menos 1, 0 e o 1 são três abscissas indo para o mesmo valor, 0, mas a gente vai ver isso com mais detalhe, mas aí acaba sendo uma função ímpar. E, por exemplo, se a gente tomasse aí a função f de x igual a x quadrado menos 2x mais 1, será que essa função é par ou ímpar? Bom, a gente observa o seguinte, se a gente escolhe, por exemplo, x igual a 1, quanto que é f de 1? Né? F de 1 é elevar 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 1. Então, a gente tem 1 menos 2 mais 1. Isso é 2 menos 2, que é 0. E se a gente pegar o oposto agora, menos x, que é menos 1? Então, o f de menos 1 é elevar o menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes o menos 1 mais 1, menos 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes menos 1 é mais 2 mais 1, isso aí então dá 4. Então o que a gente observou aí? A gente observou que o f de menos 1
que é 4, é diferente do 0, que é o nosso f de 1, e o f de menos 1 também é diferente de menos f de 1, certo? 4 é diferente de 0, aqui menos 0 é 0, certo? Ou seja, existiu um ponto no domínio, aqui a gente não especificou, mas é de R em R, existiu um ponto no domínio que não satisfaz f de menos x igual a f de x, nem satisfaz f de menos x igual a menos f de x. Então, para que a função fosse par ou fosse ímpar, todos os pontos do domínio deveriam satisfazer uma regra ou outra. Como existe um ponto do domínio que não satisfaz, essa função não é par, não é nem par, nem ímpar. Tá? Se a gente pode observar aqui, né, completando no quadrado, esse aqui na verdade é x menos 1 ao quadrado. Então a gente tem quadrado do primeiro menos 2 do primeiro mais quadrado do segundo. Se a gente for aqui para o plano cartesiano, então é deslocar a parábola x quadrado 1 para a gente está diminuindo, então ele vai aqui para a direita, né? Quando x é 1, ele dá 0, tá? Então, a parábola x quadrada, ela estava aqui, ela vai ser deslocada uma unidade aqui, né? X igual a 1 vai dar 0. Então, veja, não tem nenhum tipo de simetria. Não tem a simetria aqui em relação ao eixo y, porque não está espelhado, nem em relação aqui à origem. Então, essa função não é par nem ímpar. E aí, os exemplos canônicos de funções periódicas vão ser as funções trigonométricas. Aí, a gente pode modificar os argumentos, né? Mas, em suma, as funções cosseno de x e seno de x. A gente pode até limitar aqui para o cosseno de x, né? O período da cosseno, lá o nosso p, é 2π. Por quê, né? Para todo ângulo, para todo valor real x, cosseno de x mais 2π é igual ao cosseno de x. Isso pode ser observado lá no ciclo trigonométrico, né? Aqui a gente tem o cosseno, aqui a gente tem o seno, e aí os valores aqui, a 2π radianos a 360 graus, os valores começam a se repetir. Então, o período fundamental do cosseno e do seno também é 2π. Graficamente, né, a gente tem assim, aqui, cosseno de 0 vai ser 1, depois cosseno de π sobre 2 vai ser 0, cosseno de π vai ser menos 1, cosseno de 3π sobre 2, 0, e cosseno de 2π volta a ser 1, tá? Então, aqui é os pontinhos π sobre 2, aqui é o π, aqui é o 3π sobre 2, desculpa, 3π sobre 2, e aqui é o 2π, tá? Então, a gente não vai se estender muito nisso, tá bom? É só para vocês realmente saberem o que é uma função periódica. Então, ela se repete tanto aqui para a direita, quanto aqui para a esquerda, infinitamente. E o do seno, né, ele é um pouco deslocado. Então, se a gente tem aí o seno de x, graficamente ele vai ficar como? A gente vai ter aqui, ó, seno de 0 é 0, depois seno de π sobre 2 vai ser 1, que é 1 tal valor, e aqui é menos 1, vai ser 1, seno de π é 0, seno de 3π sobre 2 menos 1, e seno de 2π 0, tá? Então ele vai fazer esse aqui, assim, e continua para lá, continua para cá, aqui é 1, aqui é menos 1, tá? Então periódica, ele vai se repetindo aqui, esse comportamento de onda, né? Senoidal. A gente observa também, pode observar que aqui o y é o espelho, tá? Então a cosseno x também é uma função par. Já a seno x também é uma função ímpar. Então a cosseno é periódica par, a seno é periódica ímpar. Isso vai ser visto, vai ser utilizado bastante na disciplina de métodos matemáticos lá nas séries de Fourier. Tá bom? Então a gente tem esse comportamento aqui, par e ímpar, dessas funções trigonométricas que são as periódicas. Então, pessoal, para também não ficar muito exaustivo, eu estou vendo que
o conteúdo é abundante ainda para as funções, então essa semana a gente vai tratar de um último conteúdo que são as funções compostas, tá? E semana que vem a gente continua então com as funções crescente, decrescente, limitada, passa rapidamente nos máximos e mínimos, que não é o nosso foco, mas a gente passa rapidamente, só dando uma vista de olhos. E depois, né, as funções injetoras, sobrejetoras, bijetoras, né, e função inversa para a gente encerrar a generalidade sobre funções e iniciar o estudo dos casos particulares, tipos de funções, né? Função afim, função quadrática, função exponencial, logarítmica e assim por diante. Então, aqui no conteúdo da função composta, e claro, né, nos conteúdos virtuais, a gente vai resolver exercícios e a gente vai se conversar também em relação às tarefas lá, atividades avaliativas no ato. Então, da função composta, a gente tem duas funções aí, f e g. Quando a gente pega um ponto no domínio da g e aplica nesse ponto, a gente obtém esse valor g de x. Agora, se esse valor de g de x está no domínio da f, então a gente pode aplicar a f a g de x, tá? Então a gente obtém que número, que valor? O f do g de x, tá? E aí, então, essa vai ser aí a função composta que a gente vai denotar por f bola g, né? Ou fg, ou fog, né? Que a gente costuma dizer. O f composta com g, como queira, tá bom? Então, a gente define aí dessa maneira. Então, dadas as funções, a função composta, denotada aí por fog, é definida como a função composta aplicada no ponto x é f aplicada em g de x. Em g aplicado em x, tá bom? F de g de x. Qual que é o domínio da função? Para que faça sentido, então o domínio vão ser as abscissas, os pontos aí que estão no domínio de g, tais que quando eu aplico g nesse ponto, a imagem de g no x, né, o g de x, pertence ao domínio de f. Tá? Então, o domínio da composta é os pontos do domínio de g, tais que g de x pertence ao domínio de f. Aí, em geral, isso não é comutativo, tá? Quando a gente faz a f composta com a g, é diferente da g composta com a f. A gente já vai ver exemplos, tá bom? Em exercício. Mas essa composição de funções é associativa, tá? Então, independe aí da ordem. Se a gente tem aí três funções, f, g e h, a gente pode fazer o h composto com g, é sempre o inverso aqui, tá? Não é f composto com g, é g composto com f. E h composto com g, tá bom? Porque a gente primeiro aplica o g para cair no domínio do h, né? Primeiro aplica o f para cair no domínio da g, depois o g para cair no domínio do h. Então a gente pode fazer aí, tanto faz fazer h composto com g e compor isso com f, do que isso vai ser igual a compor primeiro ali o g com o f, desculpa, aqui está errado, tá? É g bola f, e depois compor com o h. Tá? Vamos ver aqui mais alguns exemplos nos exercícios. Então, só corrigindo ali, a gente tinha três funções, né? Então, veja, a gente aplica f num ponto do domínio de f, cai no b que está no domínio da g, tá? E assim por diante. E aplica g aqui num ponto, cai no domínio da h. Então, tanto faz a gente fazer h composto com g composto com f, ou h composto com g e depois compor com f, tá? Isso aplicado num ponto em A, H composto com G composto com F aplicado em A, né? Isso é H, pronto, de G, né? G bola F de A é G de F de A, e aí então é H de G de F de A, tá bom? Tanto faz a ordem. Agora sim vamos aos exercícios. Então vamos considerar aí as funções f de x dada por raiz quadrada de x menos 2 e g de x dada por x ao quadrado menos 1. E aí a gente quer calcular a f bola g, a f composta com g. Então, primeiramente, a gente tem que observar aqui os domínios. Então, o que é o domínio da f? Domínio de f. Bom, o domínio de f é o maior conjunto dos reais, tais que a regra faz sentido, né? Tal que a regra faz sentido. Então, para extrair a raiz quadrada, eu preciso que o número aqui, que o valor aqui de dentro, seja maior ou igual que zero. Então, eu vou ter a imposição de que x menos 2
seja maior ou igual que zero.